em Efésios, no capítulo 6. As nossas crianças vão para o cultinho infantil. Você vai encontrando aí na sua Bíblia Efésios, capítulo 6. Aleluia. Efésios 6. Nós vamos pegar do verso 11 em diante. Mas antes, não precisa abrir, vou pedir para pôr na tela. Vamos ler Mateus 11, no verso 12. Você encontrou Efésios, segura aí. Mas antes eu gostaria de mencionar esse verso, dito por Jesus. Mateus 11, no verso 12. Jesus disse assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Isso chama-se guerra espiritual, tá? E agora para Efésios, no capítulo 6. Efésios 6. Vou pegar do verso 10. Verso 10 de Efésios 6. Paulo escreveu assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui. Pode tomar o seu assento. Oremos. Nosso Pai Celestial, esta é a Tua palavra. Esta é a palavra, Senhor, de revelação da Tua vontade para as nossas vidas. É o Senhor iluminando o nosso caminho. É o Senhor sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco, Pai. Ilumina, Senhor, a nossa vida no Senhor, em Ti, na Tua palavra, para que a compreendamos e nos apoderemos dela, Senhor, nos posicionando nesse mundo espiritual, nos posicionando para servir ao Senhor, Pai, através da oração, da intercessão e da palavra, Pai. E assim possamos estar firmes, possamos estar de pé, revestidos dessa armadura, Senhor, nessa guerra, para sermos cada dia mais do que vencedores, porque essa é a promessa de Jesus, que aqueles que estão em Ti são mais do que vencedores. Ajuda-nos, meu Pai, a compreender a Tua palavra. Usa-me, Senhor, eu te peço, que o Teu Espírito Santo me dê sabedoria nas palavras que vão sair da minha boca, para que não sejam de mim, mas que sejam do Senhor, Pai, para que cada um de nós, o meu coração e o coração do meu irmão, da minha irmã, sejamos ministrados, curados, libertos, restaurados, renovados em força, em coragem e fé para prosseguir nesta guerra, Senhor, que vai terminar quando o Senhor Jesus voltar para levar daqui a sua igreja. Estaremos com Ele nos ares, para todo sempre estaremos com Ele, com o Senhor, na eternidade, para glorificar a Ti, depois de todas essas coisas. Diga amém. Glórias a Deus. Muito bem.
Eu vou pedir para mudar a tradução. Pode pôr na corrigida fiel. No verso 10 em diante novamente, eu vou ler 2 ou 3 versos nessa outra tradução. Preste atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nessa tradução disse seres humanos, esclareceu carne e sangue, seres humanos. Amém? Nossa guerra então não é contra pessoas. Talvez você, esteja sendo perseguido ou perseguida lá onde trabalha, onde estuda, ou onde mora. Às vezes é um familiar, às vezes é um parente, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, alguma pessoa que se declara teu inimigo e está te perseguindo, e está querendo ver talvez, a sua derrota, quer ver você ser envergonhado. Então, pense nisso. O problema não é essa pessoa. O problema não são essas pessoas. O problema é o que está por trás delas. O problema é quem as rege, é quem as impulsiona, é quem fala com elas no seu interior. E aí Paulo escreve: não é contra as pessoas, mas sim contra os principados. Isso é espiritual. Principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 4 tipos de espíritos malignos que agem no mundo espiritual. O mundo espiritual é invisível, nós não podemos vê-lo, mas ele nos vê, claramente, ele nos vê, entende? A luta está sendo travada, a guerra está sendo travada, nós não podemos vê-los, mas eles estão vendo. Ah, se eles pudessem, nos destruiriam aqui agora. Ah, se eles pudessem, eles nos matariam aqui agora, para que deixássemos de louvar e adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas a boa notícia é que eles não podem, eles não podem, eles não conseguem, mas eles tentam, e vão continuar tentando achar brechas na minha vida, tentando achar brechas na sua vida, para que pequemos, para que desonremos aquele que por nós morreu na cruz do Calvário, e assim este consiga encontrar legalidade, ter legalidade para agir contra nós. Então, a palavra de hoje é para que nós nos revistamos de Deus. Desde o início, desde a sexta-feira, vem sendo falado, e agora, estamos ouvindo mais uma vez, que nós devemos estar preparados, que nós temos que nos preparar, que nós temos que vigiar, que nós temos que obedecer, fazer o que o Senhor nos orienta a fazer, para que o diabo não encontre brecha em nossas vidas, para que o diabo não encontre brecha na nossa casa, e venha trazer destruição. Foi falado, foi dito, foi lido, e eu vou dizer para você, o Salmo 91, ele é uma verdade de Deus. Toda a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade se cumpre na vida dos que creem. Se você for ver, o Salmo 91, o próprio diabo tenta usá-lo contra o nosso Senhor. O próprio diabo tenta usar um verso do Salmo 91 contra Jesus, porque a palavra de Deus é a verdade, e quem não está preparado, o diabo pode usar a própria verdade para destruir. Ele pode usar a própria verdade e destruir quem não está preparado, quem não se prepara, quem não se reveste, quem não ora, quem não louva, quem não medita, quem não faz o bem, quem não luta para amar, quem não perdoa. O diabo vai usar essa própria verdade para destruir a vida dessa pessoa. Entendeu? Estamos numa guerra, e não tem como fugir dela. Estamos numa guerra, não há como fugir, não há como se esconder, não há como se esconder, ou melhor, existe esconderijo: Deus. De outra forma, não há como se esconder.
O nosso esconderijo é o Senhor. Ele nos protege de todas as ciladas do diabo. Ele nos protege de todos os ataques das trevas. E como somos odiados neste mundo. Como somos odiados neste mundo. Como o diabo nos odeia. Como o diabo nos odeia. E ele sempre usa alguém para tentar tirar a sua paz. Sempre usa alguém para tentar tirar a sua alegria. Sempre cria uma situação para tentar tirar você do seu controle emocional. Paulo está dizendo, é uma luta, é uma guerra. E não é contra seres humanos, é contra demônios. É contra demônios. Principados são governantes, é uma hierarquia. Principados é a mais alta patente da hierarquia no mundo espiritual. Tanto para os caídos, quanto para os anjos de Deus. O principado é a alta hierarquia. São os mais poderosos no mundo espiritual. Então esses são os governantes de alta patente. Depois nós temos potestades sendo citadas por Paulo. E potestades são poderes que derivam dos principados. E que obedecem às ordens dos principados para a destruição. Executam as vontades desse principado. Depois nós temos os príncipes das trevas, são os governantes das trevas desta era. São estes que governam o mundo, governam este mundo. Ah, mas peraí, o mundo não é governado por Deus? O mundo e tudo o que nele há são de Deus, pertencem a Deus. Mas temporariamente, depois que Adão e Eva pecaram, o mundo passou a estar sob poder do maligno. Por que vocês acham que, por exemplo, no nosso país, nós estamos vendo o mal governar? O mal está governando o nosso país. O mal que só está causando mais destruição. Logo mais, lá na frente, vamos ver consequências sendo vividas nesse país por causa do mal que governa ele. O bem parece que não teve força, o bem parece que não teve, não conseguiu vencer, parece. É porque o mundo jaz do maligno. Pedro escreveu, o mundo está sob poder do maligno. Paulo também escreveu, o Deus deste século cegou o entendimento dos ímpios. Então ele tem poder neste mundo, ele tem poder neste planeta, por causa do pecado. Foi-lhe entregue o governo desse mundo, por causa do pecado, por causa do pecado. Agora, o Senhor, preste atenção, quando você entregou sua vida para Jesus, o Senhor te tirou do mundo, te tirou do sistema, te tirou do poder do mundo, te tirou das garras do governante desse mundo, e Ele trouxe você para o seu reino. O reino de Deus aqui funciona neste mundo como uma embaixada. Uma embaixada. Dentro dessa embaixada funcionam somente as leis do reino de Deus. Estamos protegidos por estas leis. Estamos protegidos por esse governo. O governo de Deus. Entendeu? Não sei se você entende o que é uma embaixada. Temos no nosso país embaixada de diversos países. Citaremos uma. A embaixada de Israel. Aonde ela está situada no nosso país, aonde está a embaixada de Israel no nosso país, aquele terreno onde se encontra o prédio da embaixada de Israel, aquele solo é um solo israelense no nosso país. Ele é um solo israelense, pertence a Israel. Todas as leis dentro desse solo, dentro desse terreno, dentro desse prédio, dentro desses muros, todas as leis são as leis de Israel. Não funcionam as leis do Brasil dentro da embaixada israelense no nosso país. Entendeu? Quem manda ali é Israel. O nosso país não pode se intrometer, o nosso governo não pode se intrometer. Quem manda ali é Israel, porque é uma embaixada do país Israel. Entendeu o que é uma embaixada? Então nós estamos dentro de uma embaixada. Portanto, somos embaixadores
Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de seu reino na terra, e nós estamos dentro dessa embaixada. Enquanto nós estamos dentro dessa embaixada, dentro deste terreno, né, espiritual de Deus, o diabo não pode nos tocar. Entendeu? O diabo não pode nos tocar. Aqui funcionam as leis do Senhor, não o domínio das trevas, mas o domínio do governo de Deus. Entendeu como é que funciona no mundo espiritual? É assim. Agora, se a gente sair um pouquinho para fora, se a gente começa a querer viver as coisas do mundo governado pelas trevas, então nós começamos a ficar meio que desprotegidos, porque nós estamos dando legalidade ao outro governo. Quando nós pecamos, quando nós fazemos a vontade da nossa carne, nós estamos dando legalidade ao outro governo, ao governo destruidor das nossas almas. Então nós temos que permanecer dentro do governo de Deus, debaixo do governo de Deus. Estar no esconderijo do Altíssimo é a nossa fortaleza, é a nossa fortaleza, é a nossa proteção. Então nós não devemos sair desse governo, debaixo desse governo, nunca, nunca. Não caiamos na tolice do filho pródigo, que estava debaixo desse governo e quis sair para fora e ter herança desse governo para gastar lá fora. E deu no que deu. Foi ao fundo do poço, no lamaçal, quase comeu comida de porcos. Mas para a glória de Deus, houve arrependimento, houve compreensão, houve um iluminar de Deus na vida dele, e ele se arrependeu, e voltou para pedir perdão para o pai, e foi perdoado, foi abraçado, e foi reintegrado no reino. Foi reintegrado no reino. Recebeu vestes novas, tomou um banho, recebeu vestes novas, um anel no dedo. Uma festa foi feita para ele. Nós já estamos dentro desse reino. Não ousemos sair para fora dele, senão correremos um risco muito grande de sermos outra vez dominados pelas trevas. Entendeu? Paulo fala do revestimento de uma armadura. Se você pegar o texto, a carta é um assunto do começo ao fim, falando sobre diversos aspectos da vida cristã. E aí chega no 10, ele dizendo finalmente, ou seja, ele deu várias instruções. Ele deu instruções, né, para a vida com Cristo, como ela deve ser. Ele deu instruções sobre a liberdade de Cristo. Ele falou que nós somos filhos de Deus. Ele foi falando sobre os deveres dos servos. Ele falou sobre os deveres conjugais, marido com esposa, esposa com marido, filhos com pais, pais com filhos. Ele foi dando orientações nessa carta a como se deve viver para agradar a Deus e fazer sua vontade. E aí depois que você, né, está cumprindo todos os deveres para com Deus, para estar debaixo da sua proteção, o Paulo escreve, finalmente, ou seja, o final é, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vocês estão fazendo tudo o que Deus orientou, tudo que Deus tem falado, estão fazendo, estão cumprindo, então agora fortaleçam-se nele, na força do poder dele, né? Revistam-se ou vistam a armadura dele. A armadura de Deus se constitui numa vida de fé. Cada item da armadura se constitui numa vida de fé, uma vida de obediência. Quando nós estamos obedecendo a Deus, fazendo o bem, perdoando, nós estamos revestidos da armadura. Estamos revestidos. Quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está vivendo uma vida de santidade, se apartando do mundo, se apartando do mal, você está revestido do poder de Deus. Deus está te revestindo. Deus está te blindando, para que as setas do maligno não atinjam a sua vida. É o mesmo que o Salmo 91, você está na presença de Deus, você está vivendo nele, então você tem total proteção dele. Você tem a total proteção de Deus. Pode contar com Deus nas horas mais difíceis da sua vida, porque Ele vai estar com você.
Pode contar com Deus nos momentos mais difíceis, mais tristes, mais terror, que seja um momento mais terror na sua vida. Pode contar com Deus, porque Ele vai estar com você. Ele vai estar te ajudando, te fortalecendo, te dando orientação, iluminando o seu caminho. Você vai conseguir enxergar no meio da escuridão, você vai ver. Mas tem que estar revestido de Deus, tem que estar vivendo na presença de Deus. Há uma guerra sendo travada no mundo espiritual. Olha, o presbítero Carlos falou aqui na sua mensagem sobre a igreja muitas vezes não está absorvendo a palavra que está sendo pregada. Às vezes o irmão dormindo, às vezes um cochilando, o outro sem atenção, o outro num celular. Isso significa que o diabo está agindo. O diabo está agindo, está tirando a atenção dessas pessoas. Por que está tirando a atenção dessas pessoas? Porque elas não estão preparadas, elas não estão se revestindo, elas não estão se preparando. Ou seja, alguém pode dizer, não, mas eu trabalho a semana inteira, quando chega no culto, que senta, dá aquele cansaço, dá aquele sono. É claro, isso é carnal, mas você foi chamado para viver uma vida espiritual e não carnal. Então você tem que lutar contra a sua carne, você tem que guerrear contra a sua carne, porque o que ela quer é descanso carnal, o que ela quer é ser acariciada no seu ego, pelos seus próprios desejos. Então é uma guerra. Não, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou dar ouvidos a ela, porque se eu não estiver determinado a isso, eu vou ser presa do diabo, ele vai tirar minha atenção. Alguém diz, mas o diabo não pode estar aqui no nosso meio, ele não pode estar aqui conosco, porque Jesus está aqui. Irmãos, é engano. O diabo pode estar aqui, ele pode estar aqui. Ele esteve na presença de Jesus, lá no deserto, quando Jesus foi tentado por ele. Então o diabo pode estar aqui, ele pode estar, olhando, vigiando, peraí, aquele ali, aquela ali, essa, vai naquele, está desapercebido, não está prestando atenção, então vamos fazer com que ele continue sem prestar atenção. Ele age no meio do povo, ele age no meio da igreja, ele fica infiltrado. Isso é uma realidade, isto é uma realidade. Irmão, o que foi que foi pregado essa noite? O pastor abriu a Bíblia lá em, como foi mesmo o capítulo? Lá no Novo Testamento, acho que uma carta de Paulo. Não prestou atenção, não ouviu. O que aconteceu? Quem lhe roubou a mensagem? Quem roubou a mensagem do seu coração? Quem roubou a mensagem? Foi o diabo. Foi o diabo que roubou a mensagem do seu coração. Não estava percebido, não estava apercebido, não estava prestando atenção, não estava revestido. Ficou meio que olhando para as paredes, meio que olhando para aquela luz amarela, a luz colorida, o violão. Olhou para a criança chorando. A criança começou a chorar, perdeu a atenção da palavra, ficou olhando para a criança chorando. O outro espirrou, olhou para o espirro. E o diabo, é aí, ele não vai absorver. E aí eles trabalham contra nós. Eles trabalham. Claramente o diabo trabalha contra nós. Trabalhou contra a vida de Paulo. Não perde Efésios, marca Efésios. E vai lá em 1 Tessalonicenses, um pouquinho para frente. Poucas folhas para frente. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Verso 18. Paulo desejou rever os tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica. Mas olha o que ele fala no verso 18. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Percebeu? Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, homem de uma extraordinária autoridade no nome de Jesus, foi impedido por Satanás de conseguir visitar a igreja em Tessalônica por 2 vezes. Percebeu? Irmãos, não menospreze o diabo.
Não menospreze o diabo. Ele não pode, contra as nossas vidas, porque ele tem que obedecer a Deus, ele não pode ir além do que lhe é permitido. Mas muitas vezes o crente, ele leva para o entendimento errado. O diabo não é nada, é um derrotado, é isso, quem é o diabo, para vir contra mim? O diabo, se ele for contra você e você não estiver revestido de Deus, ele te derruba com um assopro. Esse é o diabo, entendeu? Ele não chega a um dedinho do poder de Deus, mas ele tem muito mais poder que um ser humano. Ele ainda é um anjo. O seu poder não lhe foi tirado. Ele é um anjo, e é um anjo de guerra, porque ele guerreia contra a humanidade. Ele é um anjo caído, lançado fora do reino de Deus, mas ele tem poder. Por que o mundo está um caos? Por que o mundo está um caos? Por que pai está matando filho, filho está matando pai? Por que está acontecendo tanto divórcio? Por que está acontecendo tanto assassinato, tanto aborto, tantas doenças, tantas calamidades? É Deus que está fazendo isso? Não é o nosso Deus que está fazendo isso, é o diabo. Então, como poderíamos dizer que o diabo é um ser insignificante, se ele mantém o mundo no caos? Ele não é um ser insignificante. Então não menospreze o diabo, não menospreze, revista-se de Deus, encha-se do Espírito do Senhor, da palavra do Senhor, para que ele não tenha poder contra a sua vida, porque é só assim que o diabo não tem poder contra nós, se nós estivermos habitando no esconderijo de Deus, do Altíssimo, se nós estivermos nessa fortaleza, essa fortaleza é impenetrável. Essa fortaleza chamada Iavé, Deus Todo-Poderoso, é uma fortaleza impenetrável, o mal não entra. Entendeu? Mas nós, se nós estivermos no Senhor, somos pobres coitados, porque o diabo continua matando, roubando e destruindo no mundo. Pessoas estão sendo destruídas nesse momento pelo diabo, pelos principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais malignas. Estão atuando e trabalhando sem cessar para a destruição da humanidade. São poderosos. Mas quem está em Cristo Jesus, quem está no Senhor, não pode ser tocado por esse mal, não pode ser destruído por ele. Então não dê brecha, não dê brecha. Você precisa manter um bom relacionamento com Deus. Você precisa manter uma vida de intimidade. Eu e você precisamos manter uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos ouvir a sua palavra e dar ouvidos a ela, vivê-la. E então você vai ver o Salmo 91 se cumprir. Você vai ver o Salmo 91 se cumprir na sua vida. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, peçam o que quiserem e vos será feito. Significa, estamos protegidos, revestidos de poder e de autoridade. Aí sim, quem é o diabo para tentar afrontar o exército do Deus vivo? Porque o exército do Deus vivo hoje é a igreja. Nos tempos do Velho Testamento, era Israel, era o exército do rei Saul, e estava lá o gigante Golias, representando Satanás, um gigante poderoso, afrontando o povo de Deus, 40 dias afrontando, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, porque não podiam, não estavam preparados para aquela luta. Aí, um homem humilde, temente ao Senhor, cheio de Deus e do Espírito Santo, ele chamou então, aceitou o desafio daquele gigante e declarou para todo o exército de Israel: quem é este gigante incircunciso
para afrontar o exército do Deus vivo. Eu irei enfrentá-lo. E ele foi na força do poder de Deus, como Paulo falou em Efésios. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Foi assim que Davi enfrentou o gigante Golias. E bastou uma pedra para derrubá-lo. Bastou uma pedra. E hoje, para derrubar Satanás, basta uma pedra. Basta uma pedra. Basta Jesus. Basta a pedra, a rocha, para derrubar o diabo. Todas as vezes que ele se levantar contra você, ele deve cair se você estiver revestido de Deus. Todas as vezes que o diabo tentar roubar a tua alegria, ele deve cair e ser envergonhado, porque você está revestido de Deus. Está revestido da palavra de Deus. Não há como ele vencer. Não há como ele ter resultados a seu favor. E se de alguma maneira Deus permitir que ele tenha algum resultado a favor dele, é porque Deus estará trabalhando num propósito para a tua vida. De outra forma, não. O diabo não tem como derrotar você, como tirar a sua paz e a sua alegria, se você estiver revestido do poder de Deus. Entendeu? Temos que viver essa vida com Deus. Temos que viver. Mas lembre-se, não se esqueça disso. Porque muitas vezes a gente se esquece. E a gente começa a confrontar pessoas, porque pessoas estão nos enfrentando. Pessoas estão tentando nos desanimar. Pessoas estão tentando tirar nossa paz. E a gente acaba fazendo o jogo das trevas. E aí começa a odiar a pessoa. Começa a ficar com raiva da pessoa. Começa a dizer, esse ser humano não deveria nem existir. Esse ser humano, meu Deus do céu, por que o Senhor permite isso? Lembre-se, a luta é espiritual. Não é a pessoa, é o que está por trás dela. É o que está manipulando ela. O ímpio nas mãos do diabo é uma marionete. Entendeu? O ímpio nas mãos de Satanás é uma marionete. Cheia de cordinhas lá, ó. E o diabo vai aqui, vai ali, cai, levanta, se joga. Lembra do lunático? Sempre vem esse na mente. O menino lunático, o pai disse para Jesus, quando o demônio o toma, lança ele no fogo, lança ele nas águas, lança ele no chão, marionete. Percebeu? Então não são as pessoas, é o diabo. Você pode dizer, não, mas a pessoa tem uma índole má, é uma pessoa má. Sim, ela tem uma índole má, mas é aí que o diabo está usando ela. É aí que o diabo está usando ela. Ore, interceda por essa pessoa, clame a Deus por essa pessoa, para ser liberto, para ser liberta. Não faça orações que Deus ouve. Senhor, dá um jeito nisso aí para mim. Senhor, me faz justiça, tira essa pessoa de perto de mim, faz ela ser mandada embora dessa empresa. Não faça esse tipo de oração. Você tem que orar pelo arrependimento dessa pessoa. Lembra que Jesus falou? Orem por seus inimigos. Clamem pela vida deles. Entendeu? E assim nós vamos viver o melhor de Deus em nossas vidas aqui nessa terra. Adiante, nós vemos que o diabo tem poder sobre o ímpio. E eu queria mostrar um pouquinho disso em Lucas 13:16. Em Lucas 13:16, apenas um verso que já vai dar entendimento, já vai conseguir compreender. Lucas 13, no verso 16. O Senhor Jesus, Ele cura uma mulher no sábado. E olha a situação da mulher que foi curada. O que a aprisionava? Jesus diz assim, então, porque ele está sendo confrontado pelos fariseus, porque curou a mulher no sábado. E aí ele diz, então esta mulher, uma filha de Abraão, o que é uma filha de Abraão? É uma crente, é uma filha de Deus. Você é um descendente de Abraão.
Eu sou um descendente de Abraão. Ele é o nosso pai na fé, diz a palavra. Então ele diz: esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então a chave é aqui. Vejam, uma mulher que estava aprisionada pelo diabo há 18 anos. E aí algum crente venha me dizer que o diabo não tem poder? Que o diabo não tem poder? Como assim? Como que ele mantém uma pessoa aprisionada por 18 anos? Mas o dia da libertação dela chegou. Porque Jesus marcou o dia da sua libertação. E foi um dia de sábado lá. E ele foi lá e curou ela. Curou no sentido de libertá-la. E o diabo teve que deixá-la. O diabo teve que deixá-la. Entendeu? O diabo tem poder, mas quando Cristo chega, o diabo tem que bater continência e bater em retirada. Compreendeu, irmão? Compreendeu, irmã? Não dê brecha para Satanás agir na sua vida. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com suas palavras. Cuidado com suas atitudes. Não dê brecha para o diabo agir na tua vida. Não dê brecha. Porque se ele encontrar brecha, ele não vai perder tempo. Amém? Ele tenta o homem. Tiago escreveu assim: Deus a ninguém tenta. Não é Deus que tenta, é o diabo. Olha o que ele fez com Davi. Em 1 Crônicas, no verso 21, ou melhor, no capítulo 21 e no verso 1. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Só o verso 1 já faz entender, não precisa nem ler mais. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Percebeu? Davi, um rei chamado homem segundo o coração de Deus. E o diabo conseguiu fazer o Davi errar. Por que será que Davi, ele caiu nessa armadilha? Porque certamente ele abriu brecha para o diabo. Mais uma vez, né? Ele abriu brecha para o diabo. Tanto que depois o Senhor revela que não foi do agrado dele o que Davi fez. E Deus vai punir. Vai agir com punição sobre Israel. E Davi pede perdão para o Senhor. Davi clama perdão ao Senhor. Porque entendeu que o que ele fez não era da vontade do Senhor, e sim do diabo. O que dizer de Pedro, que anda com Jesus lado a lado, chamado de porta-voz dos apóstolos? Aonde Jesus estava, Pedro estava junto. Na transfiguração do monte, Pedro estava junto. Na oração do Getsêmani, Pedro é quem estava mais próximo, junto com mais dois. No momento em que Jesus pergunta: quem é que dizem que eu sou? Pedro é quem diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele é quem recebe a revelação do Espírito Santo. Então veja que Pedro é um homem que anda lado a lado ali com Cristo. E o que acontece? Eles estão indo rumo a Jerusalém, e Jesus diz para ele: vamos, lá eu devo ser preso, morto, para ressuscitar no terceiro. Não, mestre, não, se é um caminho do sofrimento, não, vamos por aqui. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Veja, um homem lado a lado com Jesus, ouvindo o sopro do diabo, sendo usado por Satanás, para tentar Jesus. Jesus está sendo tentado, e a ferramenta de tentação é o Pedro, que está sendo usado pelo diabo. Ele não está possuído, ele está ouvindo, o diabo está soprando, fala para Jesus que não, esse caminho não, esse caminho não. E quantas vezes o diabo não fala assim no meu ouvido e no seu ouvido, e a gente não percebe. A gente não percebe, quando pensa que não, meu Deus,
O que eu fiz não era, não, eu não pensei. Meu Deus, não acredito que eu fiz uma coisa dessa sem pensar. Não foi sem pensar. Foi porque deu brecha. Foi porque não buscou a presença de Deus. Senhor, é a tua voz, é o Senhor. Percebe? O diabo está aí, por perto. Ele está por perto, sempre numa situação ou noutra, de adversidade em nossas vidas, está lá o diabo presente. Só buscando alguém a quem ele possa destruir. Só buscando alguém a quem ele possa destruir. Então vejam a grande necessidade de estarmos revestidos de Deus. Só cultuar a Deus uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não é suficiente. Temos que ter uma vida com Deus. Temos que ter uma vida na presença de Deus. Não podemos nos lembrar do Senhor somente quando a gente se reúne aqui para cultuá-lo. Não podemos amá-lo, adorá-lo em oração, em louvor, somente quando nós nos reunimos aqui como igreja. Mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração constante ao Senhor. Adoração, uma vida santa, isso deve ser um estilo de vida para você e para mim. Obrigatoriamente deve ser um estilo de vida, a santidade, um estilo de vida que eu escolhi para viver. Separado das trevas, separado do pecado, separado do mal. Paulo diz, fujam da aparência do maligno. Identificou que a coisa não é boa, se afasta disso. Porque você e eu decidimos viver uma vida santa para o Senhor. É guerra. É guerra. O diabo está lutando nesse momento. Ele está guerreando nesse momento. É guerra. Quer ver um pouco dela? Abre Daniel capítulo 10. Daniel 10. Mostrar para você que é guerra. E ela existe, ela é real no mundo espiritual. Daniel 10, verso 13 em diante. Vamos pegar do verso 10. 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você, um anjo. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras, ou seja, a oração, foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas, olha o principado. Principado é a alta hierarquia, lembra que a gente viu em Efésios? Mas, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um anjo da alta hierarquia dos céus, chamado de arcanjo, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Veja que Daniel orou, ele teve um sonho, ele pediu interpretação, começou a orar, jejuar e orar, clamar a Deus por entendimento daquele sonho. Ele queria entender a palavra de Deus naquele sonho, não conseguia, e orou, e ficou 21 dias em oração, sem desistir. Ele tinha uma certeza no seu coração, o Senhor vai me responder. Então ele ficou em oração. Esses 21 dias foram dias de guerra. Ele ficou, orar é guerrear. Orar é guerrear, e ele ficou clamando e orando, e na guerra espiritual, um anjo pegou as palavras de Daniel, e foi levar até o Senhor. Quando chegou nas regiões celestiais, um anjo das trevas barrou esse anjo, e disse, aqui você não vai passar. Não, na verdade,
estou falando errado. Ele subiu, ele foi até o Senhor deu a ele a respostas, revelações, e aí então ele está voltando para ir até Daniel. Então no meio do caminho, nas regiões celestiais, um anjo de alta hierarquia, um príncipe, parou ele e barrou: aqui você não vai passar. Eu tenho resposta de Deus para Daniel: não importa, aqui você não vai passar. Você não tem patente para me enfrentar. Você tem que obedecer. Ele foi obrigado a voltar para o reino de Deus. Chegou lá, ele se apresentou, e o arcanjo Miguel: bora lá. Veio com esse anjo. E o príncipe das trevas foi pará-lo. Quando viu o Miguel, prostrou, bateu continência e abriu o caminho. Guerra. Entendeu? É guerra no mundo espiritual. Para você conseguir viver em paz no teu lar, para você conseguir ter paz no seu casamento, para você conseguir ter paz onde você trabalha, você tem que guerrear em oração, você tem que falar com Deus, você tem que clamar ao Senhor, se revestir dele na palavra, porque o diabo estará usando suas marionetes para tentar barrar você, para tentar impedir você, desanimar você, desorientar você. Então precisamos do Senhor. Nessa guerra, os vencedores são aqueles que temem ao Senhor e obedecem seus mandamentos. Aí tem crente que fala assim: é vontade de Deus, não deu certo porque era vontade de Deus. Como você sabe que não era vontade de Deus? Como você pode dizer que não era vontade de Deus? Porque nós temos essa mania: a coisa não deu certo, não era de Deus. Como temos essa certeza? É claro que existem muitas coisas que não eram a vontade de Deus, mas como distingui-las? Como saber se não era? Só tendo uma vida na presença de Deus, buscando a sua face, buscando na sua palavra, ouvindo-a, meditando nela, orando, clamando, e o Espírito Santo falará ao seu coração, falará com você, te dará direção, e você vai ter paz para obedecer. Compreendeu? Amém? Guerra. O que o diabo está usando da palavra de Deus para destruir crente nesse mundo não está brincadeira. O que o diabo está brincando com crente usando a Bíblia Sagrada não é brincadeira. E o que tem de crente caindo nas armadilhas do diabo que ele usa da palavra não é brincadeira. E por que esses crentes estão sendo enganados pelo diabo com a palavra de Deus? Porque lhes falta conhecimento. Lhes falta conhecimento. Deus profetizou pela boca de Oséias: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Jesus está sendo odiado pelos fariseus, e eles disse para eles: errais por não conhecerem as Escrituras. Por não conhecerem as Escrituras. Se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam que eu sou. Percebeu? Olha Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus no deserto. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Tinha que ser, ele precisava ser. E aí no verso 3 diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo primeiro tentou pela fraqueza humana. Tentou vencer Jesus através da sua fraqueza, porque ele era um ser humano. 40 dias de jejum, uma fome indescritível. Fica aí, você que gosta de comer, né? A
cada 3 horas se alimenta. Fica aí um dia inteiro sem comer. Fica um dia inteirinho sem comer. Um dia só um dia. Fica um dia inteiro sem comer. Quanto crente, quando terminar o culto aqui, passar ali e ver o cheirinho da cantina, eu tenho que comer alguma coisa. Quantos? É natural. Fique um dia inteiro sem comer. E você come até comida que você não gosta, para matar a fome. Então o diabo começa primeiro pela fraqueza humana. Ele vai pela fraqueza humana. Ele pegou, viu Jesus 40 dias sem comer, está com fome, é homem, ele é carnal. Você não é o filho de Deus, transforma as pedras em pães para te alimentar. Olha o Jesus despreparado. Olha como Jesus estava despreparado, meu Deus. O diabo não contava com o despreparo de Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus preparado, revestido da palavra. Você pode dizer, mas é porque Jesus é a própria palavra. Mas lembra que ali ele é homem, lembra aquele que é um ser humano. Ele tem conhecimento, ele conhece a palavra. O diabo tentou pegar ele pela fraqueza humana e ele usou a palavra contra o diabo. Mas aí o diabo, peraí, você vai usar a palavra? Então bora lá, crente despreparado. E aí onde muitos crentes estão caindo. E vai usar a palavra? Verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, acho que é o verso 14, se não for é o 12, põe lá. Salmo 91, no verso 14. Veio o 12. O pastor estava lendo, isso. Então põe o 11 e o 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E o 12, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo conhece muito bem este livro. Ele conhece de capa a capa, ele conhece a palavra de Deus. Entendeu? Ele tentou vencer Jesus pela fraqueza do seu corpo. Jesus usou a palavra contra ele, falou: vai usar a palavra? Então vamos lá, bora de palavra. Levou ele bem alto, joga daqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos anjos para te segurar. E aí Jesus, preparado, com conhecimento da verdade, também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. É guerra, irmãos. O diabo usa tudo que ele tem, até a própria palavra de Deus. Até a própria palavra de Deus. Então quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente ouve uma pregação, podemos até dizer glória a Deus, podemos até dizer aleluia, que palavra maravilhosa, mas há necessidade da gente verificar, da gente investigar, é isso mesmo que está escrito? É isso mesmo que o que ele falou, a interpretação dessa palavra? Senhor, me dá entendimento, porque o intérprete é o Espírito Santo. Entendeu? Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Ele usa de uma outra fraqueza humana. Eu assisti um filme ontem, muito legal, filme de ação. São 4 filmes. Estava na casa do Tiago e da Keis outro dia, e ele estava passando, a gente assistiu o primeiro. Eu cheguei em casa, assisti o 2, depois assisti o 3, saiu no cinema o 4, eu não fui no cinema, assisti em casa agora, que já está liberado, aí eu fui assistir. E o camarada estava sendo perseguido por uma cúpula
E essa cúpula começou a oferecer milhões para quem matasse esse homem. E aí tinha um camarada moreno com um cachorro, e a recompensa estava já em, acho que 13 milhões de dólares, 18 milhões de dólares. E ele deu de cara com o procurado. E aí eles tiveram ali uma prévia, e ele disse: não, ele matou quem tentou matar o procurado. E você? Não, o valor ainda é baixo. Quando estiver mais alto, aí a gente vai se ver de novo. A fraqueza do homem, uma outra fraqueza do homem: dinheiro, riqueza, poder. Diz um ditado, né? Dê poder ao homem e você vai descobrir quem ele é, né? Isso é uma realidade. Então o diabo vai, pera aí, vou conquistar esse Jesus já, ele é homem, levou ele levou ele do planeta, levou ele a um nível já, né, bem alto, nas alturas, e mostrou todos os reinos e as riquezas dele, e disse: tudo isso eu vou te dar. Ele estava mentindo, igreja? Ele mentiu para Jesus, igreja? As riquezas, ele disse: tudo isso eu vou te dar. Ele mentiu? Tudo isso está na mão do diabo. Eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. E aí é onde muitos seres humanos caem, é onde muitos líderes espirituais caíram, por causa do dinheiro, do poder, das riquezas, do status. E olha Jesus: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto, só a Ele adore. O povo de Deus é destruído porque não se prepara. O povo de Deus está sendo envergonhado, destruído, porque não se prepara, não busca conhecimento, não se reveste de Deus, não ora, não medita na palavra, não congrega, vem de vez em quando à igreja. Muitos escolheram a igreja errada, estão lá ouvindo só o que querem ouvir. Só o que querem ouvir, caindo nas astutas ciladas do diabo. O diabo está mostrando os reinos e a riqueza, e o povo está dizendo: oh glória, aleluia, esse é Deus. Estão dizendo: é Deus, olha aí o carro que Ele me deu, olha aí a casa, olha aí o trabalho, olha o salário, que eita Deus maravilhoso. E vai lá na igreja: isso, traz aqui 1.000, traz aqui 2.000, porque Deus vai te dar 10.000, esse é Deus. É o diabo, irmãos. O autor da teologia da prosperidade é o diabo, levou Jesus bem alto: tudo isso vou te dar se você se prostrar e me adorar. A prosperidade é de Deus? Sim ou não? A prosperidade é de Deus? Sim ou não? É de Deus. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos do Senhor caíram por causa do amor ao dinheiro. É guerra, irmãos. Temos que nos revestir de Deus para não cair nas armadilhas do diabo. Sabe, um terreno de guerra onde os soldados estão lutando para lá e para cá, né? Tem as valas, tem os buracos, tem minas, bombas plantadas na terra. Aí vai lá, o camarada experiente, ele bate o olho, soldado experiente, treinado, que se dedicou ao treinamento, ele bate o olho: ei, por aqui não, vamos cair, não, olha ali tem uma mina. Aonde? Olha aqui, ó. Ele enxerga, ele vê. Mas o soldado despreparado: que nada, esse cara não sabe o que diz. Pum! Explodiu, morreu, já era. Entendeu? Revista-se de Deus, revista-se da armadura de Deus. Oração, louvor, adoração, palavra, capacete da salvação, pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Couraça da justiça, protegido, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para não sermos feridos pelo diabo.
Espada do Espírito, tem que manejar bem, é a palavra de Deus. O escudo da fé é viver por fé, na hora da provação, na hora da luta, na hora da perseguição, não abaixar o escudo. Eu vivo por fé e não por vista. Entendeu? Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Essas são as nossas armas. Calçado na preparação do Evangelho, buscar, conhecer, absorver, praticar. Você está no esconderijo do Altíssimo. Você está dentro da fortaleza. O diabo não pode te ferir, não pode tocar em você. Não é essa a vida que você quer? É essa a vida que eu quero. Então dê ouvidos à palavra, viva a palavra, e você vai ver que o Salmo 91 se cumpre na tua vida todos os dias. Você vai ver que todos os dias a palavra de Deus, que fala de proteção a você, anjos ao seu redor, é uma coisa real e verdadeira. Cuidado com o diabo, ele não está brincando. Para encerrar, 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Encontramos? Cinco. Vamos pegar um pouquinho antes. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. O caminho para servir a Deus é esse. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E a chave, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 9. Resistam-lhe. E como se resiste? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Cristo. Eu vim aqui porque eu estou precisando disso. Não, eu vim aqui porque eu preciso de Cristo. Eu vim aqui porque eu preciso de Jesus. Eu preciso da sua graça, eu preciso do seu mover. Eu preciso da orientação do seu Espírito, da sua palavra me guiando. Eu preciso viver de forma sábia, e só o Senhor tem as palavras sábias para eu ouvir e praticá-las na minha vida. Amém. Vamos adorar o Senhor em oração. Coloque-se de pé. Aleluia, Jesus. A tua vida na presença de Deus, esse é o desejo dele. A tua vida em sua presença. Ele tem ciúmes de você. Não se engrace com outros deuses lá fora. Não se engrace com Deus chamado dinheiro, riqueza. Não se engrace com o poder, com a fama. Porque Deus tem ciúmes de você. Coloca a tua vida na presença dEle. Viva para Ele. E Ele vai se revelar mais e mais a você, dia após dia. Oremos. Soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da minha alma, da minha vida,
Criador desta alma, dessas almas que aqui estão comigo, nós lhe rendemos graças, nós rendemos louvores, nós rendemos a Ti as nossas vidas, entregamos em Tuas mãos, meu Pai, o nosso viver, o nosso ser, as nossas coisas, os nossos pertences, a nossa família, o nosso lar, o nosso emprego, o nosso dinheiro, tudo, Senhor, entregamos a Ti, porque tudo vem do Senhor, tudo lhe pertence. Nós somos Teus, Pai, queremos ser Tuas ferramentas nesta terra, queremos ser a luz do Evangelho neste planeta, queremos, meu Pai, combater as trevas com a Tua luz, com a luz da Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, ser úteis para o Senhor nessa terra, úteis para que vidas sejam tiradas da escuridão, para que vidas sejam tiradas, meu Pai, das garras do diabo. Queremos, ó Pai, ser luz, Pai. Queremos estar, meu Pai, habitando no Seu esconderijo, queremos estar habitando na Sua fortaleza, queremos estar no Senhor em todo o tempo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, perdoa-nos os pecados que nós temos cometido, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, a nossa falta de conhecimento, mas o Senhor tem falado conosco aqui, e nós estamos aqui, meu Pai, buscando a Tua face, buscando, meu Pai, conhecer da Tua palavra, buscando a cada dia conhecer a Tua verdade, que nós não sejamos, meu Pai, satisfeitos aqui essa noite, que ninguém saia daqui essa noite satisfeito, mas que continue buscando, que continue, meu Pai, buscando em casa, orando, ó meu Pai, louvando o Teu nome, Senhor, que continue fazendo a Tua vontade, meu Pai, lá fora, praticando o bem, ó meu Pai, praticando as boas obras da salvação, sendo luz para a vida daqueles que estão nas trevas, para que eles conheçam a Jesus, que reina e que reinará para todos sempre em nossas vidas. Pai soberano, Pai glorioso, ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai, que a nossa fraqueza física, Senhor, não seja motivo do diabo, Senhor, agir em nós e ganhar proveito. Não, Senhor, que nós vivamos, meu Pai, da Tua palavra, da palavra que sai da Tua boca, Senhor, nos momentos, meu Pai, de falta de alguma coisa nesta vida, vivamos da Tua palavra, Senhor, que o Senhor é quem nos supre as necessidades dessa terra, na nossa vida física. Oh Pai, em nome de Jesus, estejamos preparados na Tua palavra, revestidos da Tua armadura, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que o diabo não encontre, Senhor, meios de nos vencer nesta terra, para desonrarmos o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, Pai, sejamos revestidos da Tua palavra, Senhor, para combater o mal com essa espada, Senhor, o escudo da fé. Estejamos vivendo por fé e não por vista, Senhor, não desistamos, meu Pai, quando as situações forem difíceis, meu Pai, quando nós estivermos sendo confrontados lá fora, quando o diabo estiver nos perseguindo, não desistamos, mas usemos esse escudo, vivamos pela fé, porque o Senhor declara, meu Pai, que os Teus justos vão viver por fé, e não devem recuar, porque se recuar, o Senhor não vai ter prazer nele. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, busquemos, Senhor, nos revestir dessa couraça, Senhor, o sangue, a Tua proteção, o sangue de Jesus sobre nós, que nos perdoe de todos os pecados. Oh Pai, em nome de Jesus, vivamos, meu Pai, com a salvação na nossa mente, Pai, com a Tua palavra, a salvação na nossa mente, que é o capacete, Pai, para que os nossos pensamentos sejam cativos a Ti, para que as nossas atitudes sejam cativas a Ti, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vivamos a Tua verdade, Senhor. Jesus é a única verdade absoluta sobre essa terra, Ele é a nossa verdade, é o cinto, Senhor, desta armadura, que mantém toda essa armadura em nós. Pai Todo-Poderoso, eu clamo assim, Pai, para que nós vivamos uma vida santa e agradável assim. Finalmente, Pai, depois de termos feito tudo, como disse o apóstolo, Senhor, estejamos firmes no Senhor, nos fortalecendo na força do Seu poder, Pai, usando a autoridade que o Senhor nos dá, para combater todo o mal, Senhor, com o nome de Jesus, e uma vida santa na Tua presença, Senhor. Meu Pai, fortalece hoje o fraco, Senhor, reveste o fraco hoje de força, Pai, em nome de Jesus. O caído, Senhor, levanta aqui essa noite, Pai, para que ele volte a andar de pé, cabeça erguida, louvando e exaltando o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Toda obra do diabo, todo levante do diabo contra estas vidas, Senhor, oh meu Pai, caia por terra totalmente essa noite. Seus filhos, meu Pai, caminhem em vitória, louvando, exaltando e glorificando o Teu nome, com uma vida santa e reta aos Teus olhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Esta seja a Tua igreja, vivendo a Tua vontade e o Teu querer, Pai, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Vou chamar o pastor Antônio para fazer a oração final. Pode sentar um pouquinho, deixa eu só fazer o último, não vamos, os recados aqui, pode pôr aí, deixar passando os avisos da semana, né? Não precisamos falar deles, porque todos já sabem. Então o único que eu quero lembrar é que a gente está aí trabalhando para organizar o nosso encontro de casais, né? Um jantar romântico de casais aí, e o alimento principal do jantar vai ser Cristo, né? Para o casamento, né? Ele vai ser o prato principal, vai ser a palavra de Deus para os casamentos. Mas vai ter um jantar, vai ter tudo aqui uma preparação, uma organização, para que os casais sejam ministrados pela palavra de Deus e para que renovem suas alianças uns com os outros. Amém? Então vai ser no dia 29 de julho. Lembrem-se disso, não se esqueçam, para não marcar nada para esse dia. O valor aí por casal é de R$120, para que possamos fazer tudo aquilo que está sendo proposto, tá? Então se dediquem, se preparem. Se você não tem o seu cônjuge na igreja, esteja orando e clamando a Deus para que quando você for chamá-lo, ele possa dizer sim, eu vou com você nesse encontro, eu vou com você nesse jantar. Então ore, porque a oração dos justos pode muito nos seus efeitos, diz a palavra de Deus. Amém? Então preparem-se para esse grande evento, que vai ser para a glória do nosso Deus. Casamentos sendo ministrados, sendo revestidos de toda a armadura de Deus, para a glória dele. Tá bom? Então esse é o aviso que eu tinha para dar para vocês. Daqui 2 semanas a gente começa aqui uma obra. Então eu desde já vou pedindo a vocês paciência, porque nós vamos ter que pôr uma cortina de TNT aqui, cobrindo tudo, porque a gente vai derrubar essa parede. Então vai ficar um pouquinho de transtorno aqui, mas vai ser para ampliação da nave da igreja, do altar aqui que nós servimos ao Senhor aqui com a palavra, com os louvores, tá bom? E depois, quando terminar aqui, em nome de Jesus, a gente quer fazer lá, né, um berçário lá, para as mães amamentarem os filhos, fazer lá, revestidos lá de proteção, né, para não sair som, porque se a criança chorar, a mãe não ficar preocupada, ai meu Deus, está atrapalhando o culto, não, fica lá fechadinho lá, um arzinho condicionado, e uma telinha, o som do culto lá, porque vai ter um vidro ali, se Deus quiser, mas um som. Paz do Senhor, irmãos. Deus falou nesse lugar aqui hoje, irmãos. Maravilha, hein, irmãos? Maravilha. Coisa de Deus. Vou dizer algo aqui, não para engrandecer o pastor, mas para que Deus continue usando a vida dele. Porque a gente sabemos que Deus fala no local quando as coisas vêm em concordância. Ontem à noite, irmãos, eu com meu irmão, que nós trabalhamos junto lá, que ele é cristão também, a gente conversando e falando de Deus e dizendo, nós temos que mudar cada vez mais, temos que cada vez mais aprender de Deus. E foi dita essa palavra, o reino de Deus é tomado à força. E qual foi o primeiro versículo que foi lido aqui hoje através do pastor? Então, irmãos, não tenha dúvida, Deus falou aqui. Deus falou nesse lugar. Outra coisa, meus irmãos, aqui é que nos afasta do pecado. É isso aqui, ó, que nos afasta do pecado. Eu estava comentando com minha esposa essa semana. Eu digo, eu estou viciado na palavra, estou viciado. Eu viciei na palavra, estou dormindo e sonho que estou lendo a palavra. E ela falou, se é de você viciar em alguma coisa, se vicie na palavra do Senhor. Então, irmão, isso aqui é a única coisa que nós devemos se viciar. Na palavra do Senhor, porque ela é quem nos afasta de todo o pecado, de toda a imundice do mundo, de tudo que nos leva para distante de Deus. É ela aqui que nos traz para perto do Senhor. É a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Fique de pé, vamos orar e pedir a Deus uma semana abençoada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós viemos aqui hoje nessa casa, meu Pai, aprender um pouco mais do Senhor, se fortalecer um pouco mais do Senhor e sair daqui, meu Pai, revestido da Tua palavra para enfrentar mais uma semana aí fora, meu Pai. Aonde nós sabemos, meu Pai, que o inimigo vai tentar, meu Pai,
tirar essa paz, tirar, meu Pai, aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Mas nós sabemos, meu Pai, que a nossa armadura é a Tua palavra, é correr para a Tua palavra, é meditar, é orar, é jejuar, é buscar, meu Pai, a Tua presença. E o inimigo tem que bater em retirada. Assim como foi dito lá no versículo, lá em Daniel, quando o anjo veio, ele bateu em retirada, ele fugiu. Ele não aguentou a presença do Todo-Poderoso e deixou o outro anjo levar a mensagem para Daniel. Então, amados, quando caído, o inimigo vir tentar lhe tirar a paz, corra para o anjo chamado Jesus Cristo, o Todo-Poderoso Deus, que ele vai lhe revestir de poder e de autoridade para dizer não à vontade da carne, para dizer não à vontade do mundo, mas sim à vontade de Deus. Pai, leva o teu povo debaixo da tua santa paz. Livre, meu Pai, de todo mal, de todo laço do passarinheiro, meu Pai, de toda armadilha de Satanás, meu Pai, e que o teu povo seja revestido, meu Pai, do teu poder, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nunca queira ser o maior, queira ser sempre o menor, porque o menor será o maior no reino de Deus. Nunca queira atropelar as coisas, espere o tempo do Senhor e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Faça assim com suas mãos em forma de concha. Espera aí, não, pode dar. Antes dele dar a bênção apostólica, a nossa irmã diaconisa Thaís pediu para dar um recado que semana que vem começa o evangelismo, tá? Você quer falar, Thaís? Vem aqui rapidinho, que ela vai dar umas informações para vocês, tá? Amém. Nesse sábado agora, no dia 24, vai começar o evangelismo. Aí, os irmãos que quiserem participar, me avisa que a gente tem um grupo de um preparo. Essa semana a gente vai estar jejuando, vai estar orando. E vai ser no sábado, 5 horas aqui. Porque nós vamos preparar uma comida, um lanche, ainda está para ser resolvido isso. E também aquele irmão que tiver uma blusa, uma coberta, que não estiver utilizando em casa, quem puder trazer essa semana, a gente vai estar recolhendo para poder estar separando para essas pessoas. Porque além da comida, está frio, então a gente vai levar a palavra, né? Nós vamos levar o amor de Jesus, vamos estar pregando a salvação para eles, porém a gente também tem que levar o alimento e a coberta ou a blusa, amém? Então, quem puder, vamos, né? Porque nós somos o instrumento de Deus na vida dessas pessoas, amém? Deus abençoe. Tá dado o recado aí, então vamos lá, está chegando agora o inverno, né? A gente tem que abençoar a vida dessas pessoas, né? Independente da situação, independente do que pensam acerca do Evangelho, a gente vai lá para mostrar o amor de Cristo para elas, amém? É só para avisar que a cantina hoje é do Ministério Infantil, amém? Então, que todos possam contribuir e ajudar o ministério. Amém, irmãos? Irmãos, e quando a gente for orar, na nossa casa, onde a gente estiver, vamos colocar, irmão, esses moradores de rua, que vivem debaixo dos viadutos, que não tem um teto para entrar debaixo, para que Deus conforte essas pessoas, irmãos. Porque eu cheguei ontem em casa, eu pensei que minhas mãos tinham queimado, arrancado o couro aqui, de tão frio que estava de manhã. E quando eu tomei um banho, que eu sentei na minha cama para orar, eu lembrei na hora dessas pessoas. Eu digo, oh Deus, obrigado, meu Pai, porque eu tenho uma cama quentinha para dormir aqui agora. E eles não têm, meu irmão. Então, vamos orar a Deus, para que Deus conforte o coração dessas pessoas, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. A igreja do Senhor diga amém.